Então diz assim a palavra do Senhor nosso Deus, no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4, no verso 26. Disse ainda: o reino é assim como se um homem lançasse semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Vamos orar, irmãos amados. Senhor Deus, ajuda-nos, Pai, por tua graça. Sabemos que Cristo canta conosco na reunião dos santos. Sabemos também que Cristo fala através da tua palavra. Fala-nos, ó Pai, e seremos edificados. Fala-nos, ó Pai, e seremos salvos. Portanto, aqui estamos para ouvir a tua palavra, em nome do Senhor Jesus, com humildade. Amém, Pai Santo. Caros irmãos, queridos amigos, o reino de Deus se inicia, ele é eterno, e a ele ou dele é referido como sendo o reino desde antes da fundação do mundo. Nós não podemos ter um conceito de reino, o texto diz, o reino de Deus é assim, ou seja, nos leva para falar algo sobre o reino do Senhor Deus, especialmente o reino de Cristo. Mas é importante que nós tenhamos em nossa mente muito bem estabelecido que antes de toda a criação, na eternidade, o Senhor reina em si mesmo. Não há nada criado. Deus Pai, Deus Filho e o Senhor Deus Espírito Santo, eles estão ali em glória e majestade eternas. É nesse sentido, então, que nos alegramos muito em ver e procurar entender a respeito do reino, não como nós queremos concebê-lo, mas como a própria Escritura nos ensina. Os versos anteriores, Marcos está, na verdade, selecionando 4 parábolas que serão seguidas de 5 milagres. No capítulo 4, Marcos inicia a sua fala em relação a este assunto que ele desenvolve no seu evangelho, dizendo: voltou Jesus a ensinar à beira-mar. Capítulo 4, verso 1, o Senhor Jesus voltou a uma sinalização geográfica, portanto, Marcos pontua o assunto aqui neste momento, nessa ocasião, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar, na praia. Esse é um marcador necessário para nós que lemos as Escrituras e vamos entender que a sequência dos tópicos, das frases, dos parágrafos, eles estão encadeados a partir desse marcador. Marcos vai trazer uma conclusão no verso 33 e 34, mas é necessário observar que há um outro marcador no verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus. O dia que nós vamos assumir, ao qual Marcos está se referindo no verso 33, é o dia do capítulo 4, verso 1, o dia que ele voltou a ensinar à beira-mar. É o dia quando eles se reuniram, numerosa multidão. Nós vamos assumir, então, que este era a parte da manhã ou tarde, e que agora, ou melhor, depois, no verso 35, Marcos segue as narrativas, dizendo que eles estão naquele mesmo dia, mas já é tarde. E ele disse: passemos para outra margem. Com isso em mente, nós estamos sustentando que estas parábolas, elas conversam entre si. Elas não estão isoladas. Eu não posso tentar fazer um sermão somente nelas, sem olhar o encadeamento que elas vêm trazendo. Com isso em mente, nós podemos perceber, inclusive, que no capítulo 4, verso 2, assim lhes ensinava
muitas coisas. Ele não está dizendo no singular, pela parábola que ele vai contar, no caso a da semeadura, por parábolas. O verso 2 ele diz, me repetindo, assim lhes ensinava. Ele está num barco, eles estão na praia, o Senhor Jesus está ensinando, o Senhor Jesus muda a maneira de ensinar e passa a ensinar por este gênero textual chamado parábola. Diz, no decorrer do seu doutrinamento. Marcos faz essa anotação e em seguida, no verso 3, ele traz a primeira parábola. Depois, ele vai acrescentar uma frase no verso 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É, portanto, importante destacar que o intuito ao citar as parábolas é que o Senhor Jesus quer que a igreja o ouça, que os seus apóstolos prestem ouvidos àquilo que ele está falando. Porque ao prestar ouvidos, ao ouvir de maneira intencional e de maneira laboral, precisa laborar naquilo que está ouvindo. Não apenas nos acostumar em ouvir. Eles serão abençoados e eles terão uma compreensão. A parábola é simples. Essa primeira parábola, a parábola da semeadura, a parábola que uma semente é semeada numa terra, depois numa outra terra, depois numa outra terra, e lá na quarta terra essa semente encontra uma boa terra. Essa semente é conhecida, essa parábola é conhecidíssima, mas a intenção dela, o sentido dela como um elemento elucidatório, como algo que vai elucidar, que vai falar a respeito do reino, não é entendido. Nós temos ouvido essa parábola de todas as maneiras, mas deixamos de ver que ela se refere ao reino do Senhor. É isso que diz o capítulo 4, verso 10. Diz assim, quando Jesus ficou só, depois de terminada a parábola da semeadura, que resolveram apelidar ela de parábola do semeador, depois de ter terminado a parábola da semeadura, diz o verso 10, capítulo 4, 10, quando o Senhor Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram, note mais uma vez no plural, a respeito das parábolas, não de uma, mas das parábolas, da maneira, da metodologia do ensino que ele estava usando. O verso de número 11, ele lhes respondeu. A quem? Para quem que ele está respondendo? Para a multidão toda. A multidão não estava muito interessada e não estava alcançando o sentido das parábolas. Havia e há algo no reino do Senhor Deus que não será de compreensão de todos. Há coisas que as Escrituras vão nos ensinar que não dá mesmo para alcançar apenas com a minha vontade, mas há elementos do reino que vão ser entendidos quando eu ouço com intenção, quando eu me responsabilizo pelo que estou ouvindo, quando eu busco saber sobre o que eu estou ouvindo. Isso, meninos, meninas que estão aqui, homens, mulheres, jovens e adolescentes e também os idosos. É seu dever, é nosso dever nos interessarmos em sabermos o que está acontecendo. É isso que ele diz no verso 11. Se não vejamos, ele lhe respondeu, a vós outros vos é dado conhecer o mistério. Quem são esses vós? Quem é esse grupo? Os que estavam junto dele e também os 12. A vocês é dado conhecer o mistério do reino. Interessante que a gente se trai exatamente porque Mateus fala de mistérios no plural. Marcos, intencionalmente, Marcos faz uso da mesma parábola, mas com a intenção do livro dele. Então a gente precisa buscar qual é a intenção dele, numa oportunidade faremos. Aqui eu só vou assumir e vou passando. Aqui ele diz, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas não sem que eu tenha a responsabilidade de ouvir, que o mandamento diz no verso 3, ouvir. Não sem que eu tenha a responsabilidade, nós tenhamos a responsabilidade de admitir que temos ouvidos, como diz o verso 9, para ouvir, e que devemos obedecer, porque o imperativo do verso 9 é ouça. Imagine alguém dando uma ordem para ouvir. Parece assim, é tido natural que quando se fala, se ouve, nem sempre. Não é esse o sentido apenas auditivo, sonoro, é o sentido de empenhar o entendimento, como a parábola faz a gente entender. Então é nesse sentido que ele diz no verso 11 que a eles é dado.
conhecer o mistério do reino. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Esse é algo difícil para a gente assumir assim muito rápido. Porque que a uns é dado, um monte de gente na igreja, muita gente vai entender, ou alguns vão entender, e vão compreender porque têm ouvidos e porque estão interessados, estão assumindo o papel de ouvir de maneira correta, mas existem outros que não será dado, é isso que ele diz. Não terão esta capacidade de entender o que é o reino. Observa, o mistério do reino, aquilo que o Senhor Jesus está ensinando. Diz o verso de número 12, para que vendo, vejam e não percebam. É um processo cognitivo estranho. E ouvindo, ouçam e não entendam. Como isso é capaz? Para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Portanto, esse não é o texto, eu estou caminhando para o verso 26, mas entenda que para a conversão é necessário ver e perceber. É necessário textualmente ouvir, mas entender o que está sendo falado. Isso tem acontecido com você? Você tem só ouvido, domingo após domingo, ou tem havido esse processo? Marcos, então, traz a explicação da parábola da semeadura. E o que é espantoso na parábola da semeadura, meus irmãos, ainda nessa introdução, é o verso 20. Essa parábola não tem nenhum elemento estranho. Ela tem o cotidiano do que eles faziam. Um semeador que sai a semear e semeia à beira do caminho. O que vai acontecer com isso? Não tem garantia. Não é apenas o aspecto de ser da palavra, não tem garantia nenhuma, nada que se semeia na beira da estrada. Semelhantemente, diz que o outro foi semeado no solo rochoso. Não tem garantia, falando do ponto de vista da semeadura real. Não é a nossa praia, pelo menos a minha. Eu já semeei alguma coisa de milho. Era numa fazenda, lá alguém fez um furo, coloquei uns milhos dentro, e aí eu fico me sentindo técnico absoluto em plantação de milho. Mas também não sei o que aconteceu. Não sei o que foi garantido ali. Eu sei que fazia um furo, pegava uns caroços de milho, colocava lá, botava a terra em cima e ia embora. Talvez alguns aqui tenham muito mais experiência do que seja esse processo. Ele diz ainda no verso de número 18 que os outros semeadores, os semeados entre os espinhos. Imagina, tem que limpar antes, porque quando coloca no meio dos espinhos também não tem garantia. Isso é descrição natural. Descrição natural da semeadura. O que tem de antinatural aqui, que chama atenção na parábola, é o verso 20. Apenas isso. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem. E aqui está o antinatural. Frutificam a 30, a 60 e a 100 por um. Portanto, ele está falando de algo do reino de Cristo. No reino de Cristo, há uma garantia que não há em nenhum outro lugar. Isso que é espantoso. Em nenhum lugar de semeadura se semeia, se colhe a 100 por um. Em nenhum lugar. Absolutamente em nenhum lugar. 30 por um é possível. 60 por um é possível. Isso sendo muito bom. Mas ele diz o reino de Deus tem a ver com isso. Uma semeadura a 100 por um, porque é a semeadura que está determinada pela eternidade. O reino vem da eternidade, pela eleição da eternidade, pela predestinação da eternidade, pelo poder e soberania do Deus eterno, e por isso essa semeadura é desta forma. João vai dizer isso, que o Senhor esteve com os seus, e nenhum deles se perdeu. Isso é semeadura a 100 por um. Aí ele vai dizer assim, exceto o filho da perdição, que estava lá para cumprir um propósito. Mas isso daí não é perda, isso é determinação do Senhor Deus. Seguindo mesmo, o verso de número 21 fala de uma outra parábola, a parábola da candeia. A ideia de que o reino, lembra, isso é parábola sobre o reino. O que é o reino?
Como você o compreende? Você está associando ao reino de Deus o que quer? Você está confundindo o reino de Deus com igreja humana, com organização meramente humana. Aí você se move, se movimenta nele como você quer. O elemento de que ele é 100 por 1, não tem igreja nenhuma que garanta isso. Em nenhum lugar. Porque o reino é mais do que a igreja. A igreja pode estar no reino, mas o reino é mais do que a igreja. Ele diz ainda que o reino é como uma candeia. O reino não pode ser escondido, não tem como sufocá-lo. Ele está no império de Nero. Eles vão passar. Nero vai saber que Cristo existe, que há cristão, vai tentar matar, sufocar. Não tem como esconder, ele prevalece. É muito interessante o tanto de cristãos que há na China. Toda aquela perseguição absurda que nós ouvimos no noticiário deixa de ser dito que nós temos mais de 120 milhões de cristãos na China. É mais cristãos 3 vezes do que no Brasil. À luz do que diz aos Hebreus, homens errantes pelo caminho, nas covas, nos antros da terra, vestidos de pele de animal, a igreja do Senhor Deus subsiste. A garantia dela é 100 por 1, em todo e qualquer solo, em todo e qualquer lugar. Ele diz mais, vem uma candeia e não vai ser escondida, ela vai ser percebida, não tem como colocá-la debaixo de um alqueire. E então nós chegamos, assim com muita brevidade, na parábola da semente. Nossa intenção é mostrar como Cristo quer mostrar nesse texto, e é a intenção de Marcos, mais alguns detalhes sobre o reino. O que é o reino? Como é o reino? Garantia de 100 por 1, não pode ser contido nem escondido, que maravilha, mas ele também, diz aí o capítulo 26, capítulo 4, verso 26, e eu vou colocar como primeira afirmação. Em primeiro lugar, diz aí que o reino do Senhor está destacado aqui por 2 aspectos do processo de semeadura: a germinação secreta e a colheita do processo. Essa parábola aponta apenas para 2 processos dessa semente. E esses 2 processos, eles têm a ver com a natureza do reino de Cristo. O reino de Deus, diz o verso 26, é assim como se um homem lançasse a semente à terra, mais uma vez sobre semeadura. Só que o aspecto destacado aqui não é 100 por 1. O aspecto tem a ver com a germinação secreta. A característica do reino de Deus, essa que eu quis dizer antes até, de que na China está crescendo, porque ninguém pode impedi-lo, é de que ele vai germinar secretamente. Depois, dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. O imperador da China não sabe como, mas tem um reino de Cristo lá. Nero não sabe como, mas o reino se desenvolveu. Herodes, a época da criança, o reino de Deus sendo manifesto e focado num homem carpinteiro pobre e numa mulher grávida, procurando um lugar para ter uma criança. Todo o império, todo o governo, toda a política, todo o poder, toda a riqueza, não apenas da Galileia, mas de Roma. De Roma, um império todo, não pôde impedir a germinação do reino. Não pôde conter essa germinação secreta. Ele manda matar as crianças, ele manda fazer cálculos, ele pede informações, mas esse reino, a característica dele, diz o verso 27, é como a característica dessa semente plantada, que germina secretamente, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. O segundo aspecto distintivo dessa parábola é de que o reino de Deus também ele é como uma colheita. A preocupação, o foco, não é 100 por 1, mas é a colheita que vai acontecer. O que significa isso? Ele diz aí no verso de número 28, a terra por si mesma frutifica.
Primeiro a erva, depois a espiga. E por fim, o grão cheio da espiga. Mas tem aí o fechamento do processo. 29. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice. Como é o nome disso? Ceifa. Porque é chegada a ceifa. Então o reino dos céus é aquele que germina. A característica dele é que nada vai impedir a germinação. E a característica dele é que haverá o dia da colheita. Haverá o dia da prestação de contas. Haverá o dia quando nós vamos saber o que foi semeado e o que foi verdadeiramente germinado. Segundo lugar, olhando para esse texto que temos à nossa frente, simples, nessa estrutura de parábola, nós podemos afirmar que percebemos aqui que estes dois aspectos, semeadura ou germinação secreta e colheita clara, evidente, nos leva a duas verdades teológicas do reino. Ou melhor, a uma verdade contundente teológica do reino, que o Senhor Deus governa e está no controle do começo ao fim. Governar e estar no controle é a mesma coisa. Falei duas verdades, depois voltei atrás. Ele governa e está no controle de todas as coisas, do começo ao fim. No reino, assim quando não há terra, não há céus, não há anjo, apenas a divindade, algo que a nossa mente não concebe, não tem espaço, não tem tempo, não tem nenhuma limitação, apenas a existência eterna da divindade. Ele governa absoluto, e depois que ele criou a humanidade, criou o universo imenso, não há nada que foge do seu governo. Quando nós pensamos no reino de Cristo, e é isso que ele está ensinando aos apóstolos, não a todos, porque eles não vão entender, eles vão olhar só para Nero, eles vão olhar para Domiciliano, eles vão olhar para aqueles reis da época, para o governo político, para a situação econômica, para a própria sinagoga, para o sinédrio, para o poder dos judeus, mas eles devem olhar, assim como uma semente é lançada, germina secretamente, e ela nos leva para o processo final de colheita. Essa verdade está nos dizendo, Deus tem o controle do começo ao fim. Sabe, irmãos, nós afirmamos isso porque o Senhor Jesus poderia falar muitas coisas do processo de colheita, e ele não fala. Ele sinalizou apenas a germinação e a colheita do processo de plantação, mas ele não fala. Em Isaías, para você perceber que não é um arranjo homilético, é exatamente a exegese desse texto. Isaías e demais profetas, no capítulo de número 28, verso 24, profeta Isaías, capítulo 28, verso 24, 23 diz, Isaías 28, 23, inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura lavra, ele vai falar do processo de lavrar, semear. Todo dia o lavrador para semear? Ou outro dia suca a sua terra e a esterroa? Observa como tem muitas atividades para serem feitas. Sucar, esterroar, rasgar, limpar. Verso 25, porque quando já tem nivelado, outro processo. Ele não fala nada de nivelamento, ele não fala nada de sucar, de esterroar. Ele não diz, ele apenas se prendeu à germinação secreta e à colheita. Verso 25, porventura, quando já tem se nivelado a superfície, não lhe espalha o endro, é somente depois que vai fazê-lo. Não semeia o cominho, não lança nela o trigo em leiras, ou cevada no devido lugar, ou a espelta na margem, pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina. O profeta Jeremias ainda nos ajuda, trazendo ou fazendo menção disso que era uma realidade muito comum à época do Senhor Jesus, e é vocabulário, é conhecimento bíblico. Por isso o Senhor Jesus usou parábolas que nos remetem ao Antigo Testamento, às Escrituras como um todo. Jeremias, o profeta, no capítulo 4, por favor, apenas para citar alguma coisa de referência, mas a Bíblia toda vai nos remeter a esses aspectos cotidianos de semeadura.
conhecido dos seus ouvintes. Capítulo 4, verso 3. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrai para vós outros campo novo, e não semeeis entre espinhos. Essa é uma linguagem profética. Oséias, e eu termino com a correlação. Oséias, depois de Ezequiel. Ezequiel, Daniel, Oséias. Oséias, no capítulo 10. Por favor, nos versos 11 e 12. Oséias, capítulo 10, verso 11. Porque Efraim era uma bezerra domada que gostava de trilhar. Coloquei o jugo sobre a formosura do seu pescoço. Atrelei Efraim ao carro. Eles usavam esse equipamento na hora de semear. Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Isso é todo um processo. Então eu disse: semeai para vós outros. E aqui ele usa a linguagem do cotidiano para falar de valores do reino de Deus. Justiça. Ceifai segundo a misericórdia. Atraí o campo de poesio, porque é tempo de buscar ao Senhor até que ele venha e chova justiça sobre a terra. O que vimos então na parábola é que não há o interesse de descrever esses outros detalhes do processo, mas focar exatamente na germinação secreta e também na colheita final, demonstrando que em todas essas etapas, em tudo no reino, há um governo, tudo no reino há um controle do começo ao fim. O Senhor está em tudo na sua... Eu vou usar o termo igreja como sendo do reino, mas entenda, ele é maior do que igreja. Falando de igreja institucionalizada, muito maior, mas ele está em tudo e ele deve ser visto em tudo na igreja. Na sala de catecúmenos, na sala de infantes, na sala de bebês, na escola de dominical, no culto, com as mães, com as conversões, com o governo, com os ordenados, os ministros, os oficiais. Não há nada que foge do controle dele. No reino dele, ele está dominando sobre todas as coisas, ainda que seja de maneira imperceptível. Não sabemos como, mas ele está agindo. Mas é de maneira inevitável. Imperceptível e inevitável. O apóstolo Paulo transforma isso numa verdade teológica quando ele diz aquele, teológica redentiva, né? Aquele que começou boa obra em vós. Lembra da semeadura? Aquele que começou, ele está no processo todo, boa obra em vós. Há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O dia de Cristo Jesus é o dia da colheita. É como se ele estivesse falando dessa parábola, apenas no sentido mais doutrinário. O que se requer de nós é que nós sejamos fiéis como ministros, como governo, como professores, como pais, como aqueles que anunciam, que semeiam, que trazem a semente, como aqueles que saem a falar de Deus. É isso que ele requer de nós. O cuidado, a preocupação excessiva não cabe a nós no que vai dar, senão na fidelidade. Na verdade, essa palavra que é falada pelo apóstolo Paulo, ela está no superlativo, e eu gosto de enfatizá-la sempre. O que se requer dos despenseiros é que cada um seja encontrado fidelíssimo. Fidelíssimo, não apenas fiel. Então, o nosso foco como igreja é a fidelidade. Deve ser absurdamente a preocupação com a fidelidade. Fidelidade da palavra, a fidelidade do anúncio do evangelho. Porque há um Deus soberano que domina todos os processos e que vai trazer a lume, que vai trazer apenas no dia da colheita o fruto da fidelidade. Ele vai honrar o fruto de cada fidelidade no superlativo. Ele vai derramar a sua graça e somente naquele dia nós vamos saber. É muito interessante isso, amados irmãos e amigos, porque no reino de Cristo, o trabalho de Paulo ainda não foi manifesto. Conquanto nós tenhamos a abrangência e muitas coisas a respeito dele,
E se nós comparamos Paulo com Ezequiel e Paulo com Isaías, com todo temor e respeito, nós podemos dizer do ponto pragmático que Paulo avançou e fez viagens, e a igreja cresceu e cresceu e cresceu quanto? E cresceu quanto? Não sabemos. Saberemos no dia da colheita. A germinação é secreta. Paulo, extremamente preocupado com a igreja. Ele fazia viagens de 50 a 60 dias dentro de um barco. Já viajei 4 ou 3 dias, é horroroso. E eu viajei mesmo, muitas vezes. Desculpa o horroroso, mas eu não gosto, né? Então, para quem gosta, para mim é horroroso. E é barco diferente do agora. Ele viaja 60 dias. Voragem do mar, quebra o barco pelo estalar. O que ele plantou? O que foi semeado? Na verdade, o que germinou? Não sabemos. Muita coisa ainda vai ser dito e vai ser visto. No dia da colheita nós vamos ver. No dia da colheita as escrituras vão dizer, ele vai afastar bodes de ovelhas. Lembram disso? João vai dizer que de muitas maneiras Israel já estava mesmo para receber o juízo da colheita. O machado já estava ali, porque Israel achava que eles eram a vinha, a única vinha, e etc. Então, sem assim aprofundar muito na teologia, esse texto é significativo para aqueles que estão ouvindo e que têm ouvidos para ouvir, que devem ouvir, que devem relacionar. Igreja não é o que tu pensas. O reino de Deus não é um conceito humano. O reino de Cristo é muito mais do que concebemos, e nós precisamos vê-los nas parábolas. Por último, diante de tantas coisas ainda para frisarmos, nós podemos dizer, olhando para esse texto e irmos para as aplicações, que esse verso 28, ele nos leva a uma certeza de colheita garantida pelo próprio Senhor Jesus, ou de juízo final no reino de Deus. Nós estamos trabalhando e o Senhor está ocultando. Acho que foi Spurgeon ou foi outro, que diz que o Senhor mesmo ele vai tirar dos nossos olhos o produto final do nosso trabalho. Porque Ele quer que nós confiemos que a obra é dele. Vocês vão lembrar das narrativas missionárias, os missionários que estão aqui vão lembrar disso. A missionária que vai, e tem outros colegas, né? A missionária que chega com um relatório muito pequeno, lembram disso, né? Todo mundo tem 10 conversões, 20 conversões, e ela diz assim, eu não tenho muita conversão para contar, né? Talvez vocês podem colocar outra no meu lugar. E aí ali o coordenador muito sabiamente, biblicamente diz, não, você é a pessoa para lá mesmo. Porque Deus escolhe pessoas assim, fiéis e também persistentes no trabalho de evangelização de infantes. Não queremos avexar os frutos, não queremos de maneira nenhuma achar que o nosso trabalho ele já foi coroado aqui. Nós apresentamos tanto e tanto e tanto. Como eu sou extremamente preocupado de outras regiões que venham, quando as sociedades domésticas têm que preencher muitos relatórios, e nós também. Os próprios ministros precisam apresentar relatórios no final do ano. E a gente preenche aquele relatório sofrendo, mas com muito sofrimento. Que coisa horrorosa. Preencher sobre o que fiz, o que não fiz. E o que é que eu fiz mesmo? O que é que eu fiz mesmo? Deveria ter algo muito assim, em cada pergunta embaixo. Foi fiel? Foi fiel? Foi fiel? Foi fiel? Foi fiel? Se não foi, meu filho, apaga, porque lá na colheita vai aparecer. Naquele dia que ele reservou, nós vamos ter a glória não nossa, mas a glória de Cristo, que não subiu aos céus, está sentado e não se mexe, pelo contrário, governa. Governa. Derrama, disse eles no capítulo 2 de Atos, isso que vocês estão vendo e ouvindo, foi ele que derramou lá. É ele que está dirigindo a igreja. É ele que está no comando da igreja. É ele que está no comando da nossa vida, dos nossos filhos.
E essa parábola, assim, enseja muito disso, da teologia, da presença de Cristo. Eis que estou convosco todos os dias, ele diz. A ceifa é uma figura dos próprios profetas. Observa que ele está dizendo aí no verso 28 e 29, a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão da espiga. Mas como saber disso? No verso 29, e quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Que ao chegar a ceifa sejamos encontrados fiéis. O autor, profeta Joel, ele diz no capítulo 3, verso 13, lançai a foice, e essa palavra foi cumprida, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Ceifa tem a ver com o juízo que o Senhor derramou sobre Jerusalém no ano 70. Tem a ver com toda a profecia que culminou na destruição do templo, na invasão de Jerusalém. A ceifa tem a ver com o padrão que este evento histórico escatológico aponta para aquele dia quando ele rasgar os céus. Essas parábolas do reino, elas têm muito do aspecto escatológico. Nós não estamos, e eu fico muito feliz aqui na igreja, que nós não acabamos o culto esperando outra coisa a não ser a vinda de Cristo. Nós não estamos esperando o período de tribulação, de grande tribulação. Ninguém diz aqui, Maranata, venha o anticristo. Vocês já viram dizer isso? Não, né? É Maranata o quê? É ele que nós aguardamos. Nós não estamos na dependência de nenhum hiato, de nenhuma conversão de judeu, de nenhuma construção de templo. Nós estamos esperando o dia quando Cristo rasgará os céus. E pode fazê-lo antes de eu terminar de pregar. E ele virá. E então haverá ressurreição e o trono da colheita. E o trono do juízo. Apenas isso que nós esperamos. Há muita confusão nesses aspectos, porque as pessoas não compreendem que o Senhor julgou Israel, como esse texto nos leva mais para frente, depois no capítulo 13. Que o Senhor Deus julgará também a todos aqueles que não dão ouvido, e eu termino dizendo isso, observa, a vós outros é dado conhecer, mas a eles isso não é dado, já há um juízo aqui, e esse juízo aumentará, e esse juízo depois se estabelecerá diferente, não dar ouvido, não se aplicar, não ouvir, mesmo tendo ouvido, acarretará para nós responsabilidade. A ceifa é descrita em Apocalipse, queridos, no capítulo de número 14, dentre outros, quando as Escrituras dizem nesses termos, Apocalipse como último livro da Bíblia, no capítulo 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, o verso 14 logo. Apocalipse 14, 14. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado à nuvem, sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. A parábola se remete a isso. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Só ele sabe. Ele trabalha secretamente, ele governa tudo do começo ao fim. E ele determinou o dia da ceifa. Esse dia é dele, é o dia do Senhor, é o dia de Cristo. É o dia que nós aguardamos para celebrar com ele as bodas do Cordeiro. É o dia que nós aguardamos para nos gloriar nele, tendo vivido para ele, trabalhado para ele, honrado o seu nome, servido a ele. E apenas naquele dia, muita palha será vista, muita coisa que parecia trigo será bem definido. E então a glória e o louvor será apenas de Cristo. Finalizando, meus irmãos e amigos, em primeiro lugar nessa aplicação,
O Senhor Deus, através da sua palavra, especialmente essas parábolas do reino, ainda tem a última aqui do grão de mostarda, né? O que será que ela quer dizer? Fica para o outro momento, né? Mas o grão de mostarda é o menor grão, né? É o menor grão. O reino de Deus é desprezível. Ninguém dá valor para ele. Pequenininho, olha para ele, parece que não tem futuro, mas diz assim, ele vai crescer como uma grande hortaliça. É essa característica do reino. O reino de Cristo de verdade. Não vem com aparência humana. O reino de Cristo traspassa tudo isso. O Senhor Deus, eu dizia, em primeiro lugar na aplicação, chamou os santos apóstolos, aqueles que estavam perto dele, os 12, como diz aqui, e falou essas parábolas para que eles se movessem, para que eles semeassem a palavra. A aplicação não pode ser outra para nós. O Senhor Deus, nessa noite, nos chama para semearmos a palavra, para ouvirmos a palavra como ela deve ser ouvida, nos envolvermos com ela. Nada de apenas guardá-la, nada de apenas colocá-la, que boa palavra, foi joia, está tudo certo, estamos na igreja certa. Trabalhe. Aonde você está, trabalhe, semeie. Não se preocupe com outras coisas, semeie com fidelidade, para a glória de Cristo, a tempo e a fora de tempo. E então há um Deus que secretamente trabalha. Há um Deus, uma mão soberana que cuida do primeiro e do último processo. Há uma glória majestosa que naquele dia revelará os frutos devidos. Trabalhemos, irmãos. Com a graça do Senhor, trabalhemos. Em segundo lugar, não devemos nos preocupar com esse crescimento de maneira pecaminosa. Eu falo isso autopregando, sabe como é, né? Estou pregando para mim mesmo. Como que o nosso coração arde, como que a gente está ali o tempo todo muito ansioso. Estamos plantando, estamos numa congregação plantando. Então vocês imaginem ali a labuta, o desejo, às vezes ansiedade, às vezes preocupação pecaminosa da minha parte como pastor daquele pequenino rebanho. Mas não devemos nos preocupar de maneira pecaminosa com o crescimento. Devemos ser fiéis. Como eu dizia, fidelíssimo. Sabermos que tudo está nas mãos poderosas do Senhor Deus. Que cabe a nós, e isso nós devemos fazer, e essa é a graça que eu peço diariamente naquele trabalho, é de ser encontrado fidelíssimo, plantando de maneira fiel, fazendo distinção, ajudando os irmãos, não apenas para angariar pessoas, não apenas para aumentar esse número, não apenas para avexar a organização daquele trabalho, não apenas para ganhar simpatizantes, mas, sobretudo, para que haja salvação verdadeira, conversão verdadeira, que haja ordenação de oficiais verdadeiramente convertidos, de pastores, seminaristas verdadeiramente convertidos. Então, que o Senhor Deus nos dê essa graça de falarmos ao nosso coração: aquietai-vos, quietai-vos e sabei que Ele é Deus. Terceiro lugar, a nossa germinação, ou o nosso novo nascimento, o nosso desenvolvimento, a nossa santificação, ela se dá pela palavra de Deus. Nunca esqueça disso. É a palavra do Senhor Deus sendo pregada, e ela precisa ser pregada. O Senhor Deus tirou a Filipe de um lugar que estava, assim, crescendo numa demanda muito alta. E ele levou para pregar para um homem num caminho de um lugar chamado Azoto, um etíope, porque ele precisava de pregação. Então é necessário que nós preguemos, porque a nossa germinação vem dessa pregação, do ouvir a palavra. É necessário que nós tragamos as pessoas para o lugar de pregação. É necessário que você se comprometa, e eu e nós, de trazer essas pessoas. Não basta apenas consagrar o dia do Senhor com todo o carinho e respeito. Eu consagrei o dia do Senhor, mas eu poderia ter sido instrumento para outros estarem aqui. Então traga pessoas. Fale para as pessoas
mas insta com elas, diga para elas, eu tenho um pedido para você. Mais adiante, eu tenho um pedido para você. Depois do terceiro dia, na quarta-feira, lembra que eu tenho um pedido para ti? E aí lá pela quinta-feira, talvez ela se interesse, ou sexta. Que pedido é esse? Assim, eu quero que você vá num lugar comigo. Traz sua família, traz seu pai, traga o seu marido, traga a sua esposa. Traga para ouvir a pregação. Convide ele e aqui se interesse de que ele ouça a palavra do Senhor Deus. Porque essa germinação, esse desenvolvimento, ele acontece pela palavra. O semeador semeia a palavra, é isso que diz a parábola da semeadura. A semente é a palavra. É a palavra. Sem palavra não tem germinação secreta. Não tem. Não adianta cantar, mandar musiquinha, ou então flor com mensagem bíblica, assim, de rede social. É preciso ouvir a pregação da palavra. É preciso ver Cristo, o reino de Cristo, a glória de Cristo, a obra de Cristo, o sangue de Cristo. E é neste lugar que ele vai ver, que eles vão ouvir. Nos comprometamos também com isso. As Escrituras vão nos dizer em Tiago, no capítulo 1, verso 18, acompanhe isso, porque eu quero que você entenda e creia muito firmemente o poder da palavra do Senhor Deus. Pois, segundo o seu querer, ele nos germinou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Aqui mesmo pertinho, na 1 de Pedro, trazendo teologia para dentro dessas parábolas, ou da parábola que foi lida, 1 de Pedro 1, verso 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra, a qual vive e é permanente. Por fim, meus irmãos, queridos amigos, entendamos que a nossa santificação vem por esta palavra, porque as Escrituras nos dizem, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. No reino de Deus é assim. Nós nos interessamos em semear, nós nos comprometemos no que ouvimos sobre ele e nós nos engajamos nisso para que o nome de Cristo seja glorificado. É claro e evidente que finalmente nós entendemos que estas parábolas do reino, elas apontam exatamente para Cristo. Por isso que Marcos é muito feliz quando ele está dizendo: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. O mistério estava na frente deles. Cristo é o mistério do reino de Deus. A palavra mistério não é algo incompreensível, é algo revelado, é algo que estava oculto e que agora está esclarecido. Por isso ele diz: a vós outros é dado conhecer, porque vocês estão vendo, têm olhos para ver, têm coração para crer, vocês estão me seguindo. O mistério do reino que os judeus, os contemporâneos, os demais, as autoridades judaicas, o sinédrio, os fariseus, saduceus e tantos outros não perceberam. Você tem crido e tem visto o mistério do reino? Você olha só para o reino e não vê quem é o revelado deste reino, Cristo? Então, esta parábola aponta para a pessoa do Senhor Jesus. É Ele mesmo que tem nos dito: eis que eu estou convosco. No reino não há ausência dele, há presença dele. O reino é dele. Ele governa, ele age, ele atua. É ele mesmo que diz o apóstolo Paulo que nos tirou, que nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão e o perdão dos nossos pecados. Que os teus olhos vejam Cristo também nessa noite. Que essa parábola te leve a Cristo, porque é Ele falando aqui, e que de alguma maneira poderosa, como só Ele pode fazer, o teu coração creia nele, absolutamente nele, para que você possa verdadeiramente estar no reino dele. O reino que é a 100 por 1. O reino que não pode ser escondido. O reino que germina secretamente.
O reino que tem Ele governando do começo ao fim. O reino que garante uma colheita, que tem uma foice e que todos nós compareceremos para prestar conta naquele dia reservado por Ele. Baixe sua fronte, vamos orar. Quero convidar o presbítero Gabriel para nos dirigir em oração. Santo Deus, eterno Senhor, Rei dos céus, Rei do universo, Rei dessa terra. Hoje de manhã, falamos da Tua revelação a todos nós. Agora à noite, tivemos a contemplação da Tua grandeza, Senhor Deus. E muito em breve, teremos a contemplação com os nossos olhos do Teu reino. Louvado seja o Teu nome, Senhor Deus. Assim como ouvimos hoje, nessa pregação, palavra santa e bendita do Senhor, através do Teu servo. Que a nossa igreja, a primeira igreja presbiteriana de Roraima, possa fazer a sua parte, o seu trabalho, divulgando essa maravilha de ter Cristo como o nosso Senhor e Salvador. Aquele que é poderoso para nos livrar de tropeços. Aquele que é poderoso para transformar as nossas vidas. Para que nós possamos apresentar às pessoas o nosso Deus, o único Salvador pela pessoa de Jesus Cristo. Para que nós tenhamos o prazer de falar às pessoas quem é Jesus Cristo. Para que o governo dessa nação saiba que nesse país existe uma parcela desse povo que não se dobra a Baal e que Cristo é o nosso Rei. Que essa semente, Senhor Deus, que a Tua palavra seja semeada por esses queridos irmãos aqui, assim como por mim. Deus santo e fiel, estejamos ávidos, incansáveis, em proclamar o Teu reino, que é bendito e santo. Portanto, Senhor Deus, levanta o povo da primeira igreja presbiteriana, o povo da igreja da congregação do Conjunto Cidadão, de Pacaraima e de todas as nossas igrejas dentro desse estado, demonstrando que somos achados fiéis diante do Senhor, para a honra e glória do nome de Cristo, o nosso Rei. Nós somos agradecidos por este culto que prestamos a Ti. Amado e querido Deus eterno, em Cristo Jesus, para Cristo Jesus. Amém. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão do Senhor Espírito Santo repousem sobre vós, sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre, enquanto nosso coração deseja ansiosamente em Cristo, dizendo: Maranata, vem, Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.